Olá, seja bem-vindo ao Ação Sustentável, nosso programa semanal que fala das questões sustentáveis, principalmente do agro. E a gente tem quebrado muitos tabus por aqui, né? Falando um pouquinho de coisas que parecem ser um pouco invasivas, que parecem ser um pouco polêmicas, mas quando chega aqui a gente vê dados, a gente percebe que não é bem assim. E é exatamente sobre dados que eu vou falar hoje com o meu convidado especial, Christian Lobauer. Seja bem-vindo, Christian. Obrigado, Samantha. Prazer estar com você aqui. Prazer é meu. E você, antes de falar de dados, eu vou falar um pouquinho de você. O Christian Lobauer concorreu aí à vice-presidência da República pelo Partido Novo, é um dos fundadores do partido, é isso? Isso. Em 2018 a gente se lançou à vice-presidência. Na verdade, eu me lancei ao Senado antes, mas como eu sou fundador do partido, a gente trabalhou para a construção do partido e tive essa experiência aí de construção institucional, vamos dizer assim. É uma experiência muito enriquecedora, né? Opa, sem dúvida. E acho que foi muito vitoriosa do ponto de vista do partido, de como ele se apresentou, aquilo que ele propõe. O governo de Minas Gerais é do Partido Novo, tem uma bancada federal muito bem avaliada pelo ranking dos políticos. Então, acho que o nosso projeto deu certo, que agora ele está numa fase um pouco turbulenta. Como nada no Brasil, aliás, imagina, né? Então, como se qualquer coisa fosse fácil, o partido político também não é. Sem dúvida. Mas é isso, essa minha trajetória na vida pública é essa daí. Você é cientista político? Eu sou cientista político, fiz Ciências Sociais na USP, fiz depois mestrado, doutorado e era professor universitário quando entrei na vida executiva. E por sorte, acho que sorte, entrei no ambiente do agronegócio, né, em entidades de representação. Eu comecei com a área de saúde animal, né, de proteína animal, frangos, na época era a Associação Brasileira dos Exportadores de Frango, hoje é a BPA, antes era a ABEF. Depois eu fui para a Associação Brasileira dos Exportadores de Sucos Cítricos, a Citrus BR, suco de laranja. O que você fazia nessas entidades? Eu era o diretor executivo, como eu sou hoje na CropLife. Quer dizer, eu acabei seguindo uma carreira se é que pode chamar de carreira, de representação institucional. Liderança de entidade representativa, que não deixa de ser uma atividade política, tá certo? Sem dúvida. O que fazem essas entidades? Elas fazem a relação do grupo industrial com as entidades públicas. Sim. Parlamento, ministérios, agências reguladoras. Então eu fiz isso para frango, fiz isso para suco de laranja, fiz isso para Bayer, como uma empresa agrícola, e agora estou fazendo isso de novo pela indústria de defesa vegetal. Toda a área de defesa vegetal, defensivos, biodefensivos e sementes, toda se integrou numa associação que eu dirijo para fazer a mesma coisa, relação com o governo, comunicação institucional e, no caso dessa área que eu estou trabalhando, é o que a gente chama de boas práticas, que é auxiliar o produtor rural a utilizar bem os produtos que a gente vende. Então, integradamente usar um defensivo, biodefensivo, a semente, para a cultura que ele estiver produzindo, para o ambiente em que ele estiver produzindo da melhor maneira possível, que ele ganhar produtividade. E não é fácil, né? É um ambiente sofisticado de produtos. Não, e de tudo, de tecnologia, de opiniões, de política. De política, de tecnologia. Essa tua característica de causa, porque ninguém vai, por exemplo, trabalhar na inauguração de um novo partido. Ninguém faz ciência política ou sai de um ambiente acadêmico para um pleito de representação se não for ideológico, né? Se tiver uma coisa meio forte nisso. E aí, você está falando da CropLife, que fala de defensivo, fala de defesa vegetal. Qual que é a tua causa nisso? Antes de entrar na entidade, eu quero entender o teu perfil aqui dentro. Não, legal. Nunca ninguém me perguntou desse jeito. Oh, que bom! A minha causa é a seguinte, eu tenho convicção que a vocação brasileira é a produção de alimento. Isso antes de trabalhar aqui. Isso eu fui aprendendo nos últimos anos, nos últimos talvez 15 anos. É uma vocação que esse país tem, porque ele tem pessoas inteligentes e tem tecnologia desenvolvida para isso. A entidade que eu represento hoje é uma entidade que representa tecnologia.
Quando você tem uma semente muito bem produzida, muito bem concebida para uma determinada função, ela traz um grau de competitividade, de produtividade para aquela cultura, que é uma coisa assim, boa para todos, para a humanidade. Ela vai produzir muito bem e com segurança. Quando você tem o uso de defensivos numa produção de grãos, de cana, de algodão, de frutas, da forma como deve ser, o benefício que isso traz para o produtor e para a produtividade e, como consequência, para a fartura e para proporcionar alimento para o maior número de pessoas é enorme. Então, Nossa. Isso é uma causa belíssima. Não, agora encaixou. Agora encaixou. Tudo mora na semente. A gente sempre diz, já é né, a mais... Sem trocadilhos, né? Sem trocadilhos, não, mas a mais frondosa árvore era uma sementinha, né? Então, eu queria entender um pouco disso, dessa característica que você demonstra com essa trajetória da sua vida na Crop Life. Agora, explica pra gente o que é a Crop Life, como ela nasceu aqui no Brasil, porque ela não existe só no Brasil, né? Isso. A Crop Life é uma marca internacional. Existia desde 69 a Associação Internacional de Proteção Vegetal, que é uma instituição belga, francesa, internacional, que se transformou em Crop Life em 79, mudou o nome e mudou o logo, mas no fundo eram as empresas que produziam produtos para defesa vegetal, geralmente defensivos ou agrotóxicos, para quem não gosta. E de 79 para cá, essas instituições que foram, essas mesmas empresas, na verdade, que foram se reunindo nos respectivos países, fizeram as suas Crop Lives. Surgiu a Crop Life Estados Unidos, Crop Life Canadá, Crop Life Austrália, Crop Life América Latina, Crop Life Oriente Médio, Europa, Japão, Índia, Ásia em geral, África em geral, e não tinha no Brasil. O Brasil sempre teve 5 entidades que tratavam desses temas de forma descentralizada. Pulverizada para geralmente a mesma coisa, né? Então, antes era diferente. Como esse ambiente da tecnologia vegetal foi mudando muito, antes você tinha a Associação das Empresas de Defesa Vegetal, que era a Andef, que tinha 40 anos, que tem amigos nossos, inclusive, que trabalharam lá, etc., que cuidava das empresas de defensivo. Só que no desenvolvimento da agricultura, foi se vendo que o produtor também precisava de biodefensivos. Aliás, uma coisa que era muito incipiente, hoje já é um big business. Micro-organismos que atacam micro-organismos. E você pode usar isso junto com o defensivo, ou sistematicamente ou alternadamente, dependendo de onde você estiver, com cultura você estiver usando. E ainda mais com o apelo hoje dessa sustentabilidade, dessa tecnologia mais amiga do meio ambiente. Exatamente. Os biodefensivos têm tudo a ver com isso. Isso veio junto na agenda. E junto com tudo isso veio a biotecnologia, que é a alteração genética das plantas ou a edição gênica hoje, que é a nova fronteira, da própria genética da planta. Antes você trazia uma proteína de um organismo vivo, por exemplo, de uma bactéria, para colocar numa planta e a planta ficava resistente a uma determinada defensivo. Praga qualquer ou a um defensivo. Ou um ataque de uma intempérie da natureza. E hoje você já edita na própria planta. São os tais dos CRISPs. Os CRISPs estão na moda agora, né? Isso, Na verdade, é a onda dos CRISPs que vão fazer a diferença. É o primeiro, agora já tem vários outros, com nomes mais complicados ainda. Que na verdade são técnicas de edição gênica. E isso altera completamente esse ambiente, porque à medida que você vai tendo plantas mais resistentes, plantas mais apropriadas, resistentes a frio, a estresse hídrico, ou então a muito sol, por exemplo, um arroz que consegue se manter vivo 2 semanas embaixo d'água. Você altera totalmente a capacidade de fornecer alimentos, porque as plantas começam a ficar resistentes e você consegue produzir mais, o agricultor consegue ter lucro e o alimento fica barato e fica bom para todo mundo. Não, e hoje a gente falando de prevenção a mudanças climáticas, onde tem esses eventos climáticos extremos, quando chove, chove demais, quando falta água, falta muita água. Exatamente. Esses CRISPs são a saída para não haver uma falta, um estresse na parte de alimentos do mundo, na verdade, né? Porque o Brasil alimenta a gente, alimenta o resto também. Essas tecnologias elas estão se desenvolvendo também em função da demanda que está surgindo em função das transformações da natureza. Então você tem milho mais resistente a estresse hídrico do que você tinha antes. Você tem esse arroz que já é fato, existe um arroz que aguenta ficar debaixo d'água. Nossa, que loucura! Veja que maravilha, as monções vêm no sul da Índia e em Bangladesh, aquilo ficava tudo alagado, matava perdia-se tudo. a produção de arroz e as pessoas passavam fome. Hoje isso não acontece mais, graças à biotecnologia.
E isso que a gente tenta comunicar para os brasileiros e para o mundo, que essa combinação de tecnologias é uma verdadeira maravilha para a humanidade. Sem dúvida. Só que a gente é compreendido de forma invertida, né? A sociedade entende essa indústria toda como vendedora de veneno, uma indústria que brinca de Deus, porque ela está alterando o ambiente genético das plantas, enfim. E não é nada disso que se faz. Tem muita pesquisa, tem muita segurança, tem muita legislação, tem muito sistema regulatório em cima, e no mundo inteiro, não é só aqui. E esse é o desafio que a gente tem, mostrar que a gente é do bem. É por isso que a ação sustentável existe, na verdade. Exato. Porque a gente, todo mundo sabe que eu sou advogada, eu não sou jornalista, respeito demais os meus amigos aqui, sem a equipe do Grupo Band, Agromais, Terra Viva, não conseguiria fazer isso, mas eu vejo a dificuldade que o agro brasileiro tem em mostrar o que faz de bom. E aí, quando a gente fala em agrotóxico ou defensivo, porque é o país do veneno. E aí eu vou entrar um pouquinho aqui no mérito deste Atlas que foi feito pela CropLife, que traz os dados, e aí, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. As frases não sobrevivem à toa. Contra fatos não há argumentos. São dados aqui dentro desse Atlas, recomendo muito, todos de fontes oficiais, que eles só fazem uma coisa, eles só mostram. Como é que nasceu isso, Christian? Qual que foi essa ideia? Você colocou muito bem, assim, eu tenho até um pouco de ciosidade em não querer que isso daqui seja uma coisa entendida como um produto acadêmico, muito profundo. Pelo contrário, o que a gente pretendeu fazer aqui é o seguinte: fala-se muita coisa, muita bobagem, você tem o seu programa para desfazer essas bobagens, em cima de sei lá quais são os interesses. A gente pegou e juntou tudo que a gente encontrou com as melhores fontes sobre, não só a nossa área, mas em geral, como o agronegócio brasileiro é sustentável. Ele tem problemas? Tem, muitos problemas no Brasil. Aliás, tem muitos problemas na existência humana no planeta inteiro, mas o agronegócio brasileiro é sustentável pela sua formação, pela sua trajetória, pela sua jornada. Então a gente falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um atlas, vamos colocar esse raciocínio aqui, uma jornada de sustentabilidade. Vamos mostrar como que a agricultura se desenvolveu no Brasil, em relação ao uso da terra, em relação à formação das leis, e aí a gente destaca o Código Florestal, que você conhece como poucos, em relação à produtividade, então todos os dados de produtividade e, como consequência, a pouca expansão na terra e o aumento de produtividade na mesma quantidade de terra, que é um aspecto de sustentabilidade muito poderoso que ninguém leva em consideração. Relevantíssimo. Toda a questão de segurança alimentar, ou seja, aumento de produtividade em todas as culturas, etc. E a segurança do alimento, que é a nossa praia. O que a gente come, o que a gente produz é seguro. Toda semana aparece um iluminado falando que o que a gente come não é seguro, que tem veneno, que tem impureza, que tem resíduos e contaminantes. Não tem, Samantha, não tem, porque a gente tem dados científicos aqui no Brasil para provar que isso não é verdade. A pessoa só come industrializado, né? Vive abrindo pacotinho, mas aí na hora de falar mal do agro, vai falar que o agro não é seguro. E estão falando hoje que nesses filminhos mau caráter que tem por aí, que coisa que nunca tinha acontecido, que o alimento industrializado, o biscoito traquinas, o pãozinho de ovo da marca X, tem resíduo de glifosato. É isso que estão falando hoje pela internet e pelos WhatsApp, que a gente, todos os dias... O jogo é muito bruto. Então a gente falou, vamos fazer um atlas que coloca os dados com fontes inquestionáveis. FAO, IBGE, OCDE... Só a fonte oficial. Eu estive dando uma folhada aqui. Nenhuma fonte que você fale, essa aqui é tendenciosa, essa daqui não sei o quê. Você quer discutir com a FAO? Vai discutir com a FAO, mas... Sim, mas a gente está falando... E eu abri, gente, eu juro por Deus, foi sem querer, em desmatamento da Amazônia. Foi sem querer. Primeiro que eu queria falar uma coisa, não existe desmatamento, tá? Aqui no Brasil existe conversão de área. Você tira a floresta para pôr outra coisa. Isso é conversão. Se essa conversão é legal ou ilegal, se ela está além ou está aquém, é outra coisa. Mas desmatar é tirar a mata e não pôr nada. Então, o pessoal já usava isso
distorcido. Ótimo e conceito, aqui... que a gente não usou, mas já temos que incorporar. Não, mas é que você está usando o oficial. O oficial é o índice de desmatamento da Amazônia, que veio do MMA, com dados do sistema PRODES. E todos os dados que a gente abre aqui, a gente vê com esse tipo de riqueza de fonte. Né? Tá aqui, ó, Philip McDowell. Tudo tem fonte. E os números, como é que isso aqui... Primeira coisa, esses números são dinâmicos, eles não são estagnados, então vocês estão lançando isso agora. Qual que é a periodicidade de atualização desses dados? Então, e como é que você chegou nesta publicação? Isso é muito importante. Assim, a nossa ambição era dar o pontapé inicial. Que muito bem dado, né? Que promove a nossa marca, que as pessoas ainda não conhecem, a instituição que a gente representa. No agro já conhece, mas em geral... Você está dando uma publicidade importante para a gente, inclusive aqui, mas é uma iniciativa que a gente gostaria que acontecesse o seguinte: o ano que vem a gente faz o segundo, o 2022, e mais instituições vão falar, vamos mandar esses dados para o alimentar a CropLife. E a CropLife passa a ser uma referência de qualidade de todos os dados mais gerais de uso da terra, produtividade e sustentabilidade da agricultura brasileira, para a gente daqui, sei lá, 5 anos ter um compêndio sempre atualizando com o que for possível. Então, por exemplo, produtividade, a gente vai ter o uso da terra, a gente vai ter, mas às vezes você não tem o PARA, por exemplo, o PARA, que é o Plano de Análise de Resíduos e Contaminantes com Agrotóxicos, ele é bianual, então eu tenho um número aqui de 2019, o próximo vai ser feito esse ano, então a gente tenta colocar os dados mais recentes que tiver. Eu quero aproveitar esse gancho do agrotóxico. Antes eu vou falar uma coisa, vou falar ali para todo mundo ver nós dois juntos. É o seguinte, gente, a CropLife é uma junção de associações representativas de um setor, tá? Então a gente está aqui dando esse espaço para dizer para vocês o seguinte: existe uma junção de quem atua nesse setor para te dar dados confiáveis, né, que fizeram esse atlas. Aí eu quero pegar bem no gancho que você falou. Aqui a gente tem a parte dos dados dos agrotóxicos. Essa coisa que falam aí de que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxico do mundo, que é veneno, a gente queria inclusive mudar a legislação, modernizar. Eu nunca vi uma coisa que não possa modernizar. O cara vai na farmácia e ele pergunta qual que é o remédio mais novo, de tecnologia mais avançada, moderna, para enxaqueca. Mas no agro não, ele quer usar aquele lá de 10 anos atrás, então não faz nenhum sentido para mim. Mas esses dados de uso de agrotóxico pelo Brasil estão aqui também. Então, a gente gostaria de ter muito mais dados sobre o nosso setor, mas o que tem aqui já é um pouco assim, as desmistificações dessa coisa que falam: o Brasil é o maior usuário de defensivos do mundo, e continuará sendo. Vamos começar a resposta assim. Por quê? Porque esse país tem 2 ou 3 safras por ano de grãos e de vários outros produtos. Os outros países temperados, todos os nossos concorrentes, não têm. E tem deputado federal, senador, que ainda não sabe isso, porque eu já fiz esse trabalho e já vi que muitas vezes ele repete esse negócio sem saber do que está falando. Sem saber o que está falando. Então, qual a melhor maneira de você saber? Pega aqui o Atlas, você vai ver. Ou é o uso por hectare, ou é o uso por tonelada de alimento produzido. Aí você fica a mesma régua. Igual. Aí o Brasil cai para 25º lugar ou para 13º lugar no quadro de tonelada de alimento. Ou seja, assim, e esses dados não são novos, sabe? Contra fatos não há argumentos. Esses dados não são novos, mas assim, ninguém quer saber. É uma agenda muito maior do que o anti-agrotóxico, é uma agenda que existe aí da área de meio ambiente que você conhece, que é uma agenda muito mais complexa, ideológica, tem interesses corporativos e tal, e nós estamos no meio. Nós somos um pedaço dessa agenda. Por isso que a gente fez uma publicação mais ampla do que a nossa área. E você vai notar que tem aqui, que é uma coisa importante, uma parte das instituições brasileiras. Tem os últimos presidentes desde a democracia, tem os 3 poderes, tem as instituições de pesquisa mais importantes do país. Por quê? Porque foi feito para estrangeiro ler. Isso é uma coisa muito importante. Essa versão é português, mas a versão em inglês está chegando. E ela vai ser distribuída lá fora. Um cônsul, um senador, um embaixador, está lá e parece um jornalista desavisado, como aparece todos os dias, entrega o Atlas para ele. Lê antes de me fazer pergunta boba. Vê os dados aqui, das coisas, das fontes que são reconhecidas mundialmente sobre o que é o Brasil, o tamanho da geografia brasileira, os biomas brasileiros, a Amazônia, onde está,
geograficamente, tudo isso que a gente está cansado de saber, e também as questões mais difíceis. O que é biotecnologia? Como funciona a lei brasileira de biotecnologia? Quais são os produtos que foram aprovados no CTN-Bio? Está tudo aqui. Que sabe? Beleza! Gente, eu ganhei o meu, tá? Quero avisar vocês que eu já tenho. Leitura obrigatória de cabeceira. Gratuito, E tô vendo. pode falar que é gratuito. Não tem que comprar. Então, é gratuito. Quem quiser, como é que faz? Entra no site agora da CropLife, que tem um hot site, tem um site que já está disponibilizando o download. Tá. Gente, ó, é CropLife, CROPLIFE. Então aí deve ser www.croplife.org.br. Para ter esse atlas, para ter as instituições. CropLifeBrasil.org. Ah, ó lá, Brasil com Z, com S? Com S. Com S. CropLifeBrasil.org. Por quê? Porque quem quiser opinar, e aí é que eu digo, Christian, esse programa, ele nasceu de uma necessidade de questionar certas afirmações que não só incomodavam, eu que sou uma técnica, por exemplo, do setor de meio ambiente e de agro, mas me incomodavam como brasileira, como cidadã. E quando a gente veio trazendo esses dados, chamando essas pessoas que traziam informações distorcidas para conversar, isso aqui tomou uma proporção muito mais do que informação. Uma proporção de compromisso com falar o que é o fato verdadeiro. Só que eu nunca vi uma junção, como vocês fizeram aqui, de tantas informações oficiais em um único instrumento, em um único corpo. Por isso que eu acho que tem uma riqueza aqui. E aí eu quero também dizer para você que quer colaborar, olha aí, o desafio da CropLife, eles ainda não sabem se vai ser anual, bianual, mas tem dados oficiais do seu setor, de alguma coisa? Vamos começar a fazer um banco de informações, porque ninguém gere o que não conhece. Se a gente tiver isso aqui tudo, a gente consegue desenvolver políticas melhores, fazer planejamento econômico melhor. Quer dizer, todo mundo tem os dados, cada um separado numa coisa. Quando você tem isso aqui, você consegue fazer um mapa de gestão, inclusive, né? E eu acho que a gente está disposto, inclusive, espero que tenha questionamentos, inclusive. Esse dado teu não é bom, tem um melhor. Ótimo. Porque o objetivo é justamente esse, a gente ter material com dado para discutir temas que viraram temas ideológicos, temas políticos, que são contra o interesse do nosso país, que vão contra aquilo que a gente vive no dia a dia, para quem está perto, como você, como eu, como tantos aqui, perto de quem produz alimento. A gente sabe que tem uma disfunção de percepção das coisas que tem que ser corrigida com serenidade. E a serenidade é assim, é com dados e fatos. Quem tem um dado melhor e um fato melhor, traga. Apresente, a gente vai discutir, coloca na mesa. Eu lembro que quando a Embrapa trouxe os dados de áreas preservadas no Brasil, teve muito questionamento. Aí veio NASA e veio ONU. A ONU para ver quais eram as áreas protegidas e a NASA quais eram as áreas produtivas. E bateu certinho. Então foi... Acabou. É uma lavagem de alma, né? Quando você tem realmente... Questione, a gente, se estivermos errados, vamos mudar os dados e ver o que está errado lá no órgão que está medindo. Porque isso aqui nada é meu ou seu. Né? Nós estamos falando aqui de instituições reconhecidas no mundo todo. A gente está no finalzinho do programa, Christian. O que você acha? Qual que é a sua perspectiva? Estamos na metade de 2021. A gente não conseguiu fazer reforma tributária no Brasil, a gente não conseguiu avanços que nós esperávamos por conta de pandemia, por conta de vários problemas que nós temos, inclusive políticos. Qual que é a sua perspectiva para os próximos anos aí? O que você acha que vai acontecer, principalmente com esse olho no agro aqui? Então, eu acho assim, a gente conversava sobre isso alguns dias atrás. Eu acho que uma das coisas que incomoda muito no Brasil é que as coisas demoram muito para mudar, né? Então a gente comparar a nossa vida como sociedade com 20 anos atrás, ou com 40 anos atrás, ou com 60 anos atrás, ela melhorou na média. Mas se você comparar com outras sociedades que passaram pelo mesmo período histórico, que elas viraram, nós melhoramos muito pouco porque a gente poderia. E isso é muito frustrante. E aí você olha para o futuro e fala, bom, será que agora a gente vai dar alguns passos largos? E eu vejo com dificuldade esses passos largos de uma forma geral. Eu acho que o agro brasileiro vai continuar sendo a potência que é. Esses números aqui, daqui a 10 anos, a gente vai sentar aqui, eles vão ter o dobro do tamanho. Não Amém. tem como. Produção de grão, produção de alimento, qualidade do alimento, outros produtos que a gente ainda não é grande. O Brasil vai ser autossuficiente em trigo, entendeu? O Brasil vai exportar 10 vezes mais do que exporta de fruta, vai cair o desperdício, etc.
Ó, gente, é profecia aqui. Mas... Se profetizar, a gente guarda o programa para daqui 10 anos. Vou colocar você aqui. Guarda aqui para a gente ver se a gente vai se frustrar mais ou não. Espero que não. Mas o que eu acho que é difícil prever é o seguinte. Eu acho que as instituições brasileiras elas são muito difíceis de mudar. Então a gente tem que, por exemplo, renovar a qualidade do Congresso, reduzir o tamanho do Estado, desburocratizar, reduzir a corrupção, melhorar a transparência do judiciário. São temas muito grandes. As reformas que você fez referência, tributária, administrativa, previdenciária, estão falando disso há 30 anos. Então, assim, vai passar? Não sei. E isso é uma âncora para esse país aqui. Se essas coisas não acontecerem no tempo que devem acontecer, o Brasil vai continuar sendo um país médio, um país medíocre, né? A palavra medíocre no sentido de ele é médio, ele nunca vai chegar no seu ponto máximo, porque o crescimento vegetativo está caindo, o país vai envelhecendo, nós vamos ter uma grande propriedade para administrar, um quinto maior país, a dimensão geográfica do mundo é o Brasil, é a soberania brasileira, mas nós vamos ter que talvez importar gente, né? Porque nós vamos ser um país pobre ainda. Então a gente tem que pensar em tudo isso de uma vez. Não é fácil. A vida passa rápido e a gente fica assim, meio ansioso para ver algumas mudanças que deveriam ter acontecido e não aconteceram. Mas o agro eu acho que vai continuar sendo a locomotiva brasileira. Nem acho, não, eu tenho convicção. Porque se o mundo precisa comer, é aqui que vai produzir. E eu quero só ousar complementar o cientista político, adorei essa sua leitura, para dizer que se o mundo precisa comer, a gente vai produzir aqui, e se a gente precisa conter mudanças climáticas, é o Brasil que tem esse potencial também, porque a própria agricultura, a própria forma de produzir com reserva legal, área de preservação permanente, tecnologias de integração e todas as outras, e bioinsumos, só vão colocar o Brasil na ponta da produção de alimentos e da mudanças climáticas. Eu acho que a gente encaixa aí nessa visão. Gente, eu conversei aqui com o Christian Lobão, acabou. Passa voando quando a gente fala com pessoas inteligentes. Muito obrigada pela sua participação, foi um prazer. Obrigado a você. Quando você quiser, estamos aqui. Olha aí. Pessoal, olha, o Ação Sustentável toda semana para você. A gente passa na terça, a gente reprisa no sábado, fica lá no YouTube. Se você quiser, achou interessante esse programa, manda para as pessoas. Principalmente o pessoal lá da cidade, que não entende de agro, que quer discutir essas questões com você. O Ação Sustentável está aqui para isso. Um grande abraço para você e até a semana que vem.